Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E ela, irmão? Fala, Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Oi, irmão. Pra cá. Acho que vamos dar uma filtrada aqui? A gente vai ter que dar uma filtrada. Bem? Amigo telespectador da TV Araçatuba, você que nos acompanha diariamente e que também lê o nosso material pelas páginas da Folha da Região, nesta sexta-feira a gente recebe aqui em nossos estúdios os senadores Aécio Neves, senador por Minas Gerais, presidente nacional do PSDB, e também o senador Aloysio Nunes, senador por São Paulo, eles que estão na cidade hoje para um encontro com a militância. Aécio Neves, que vem falar sobre suas propostas para mudar o Brasil, ele enquanto pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Senadores, boa tarde, sejam bem-vindos à TV Araçatuba, a Folha da Região. Prazer enorme, Sérgio, obrigado. Senador, começando pelo senhor que chega para primeiro se apresentar para a própria militância da nossa região, o senhor que teve todo um trabalho desenvolvido enquanto governador de Minas Gerais por 8 anos e que vem aí no seu primeiro mandato como senador pelo Estado e como proposta nova do PSDB para as eleições deste ano. Quais são as ideias do Aécio Neves para mudar o Brasil? Na verdade, Sérgio, como você bem colocou, eu hoje presido o PSDB, que é o maior partido de oposição. Eu costumo dizer que não é uma opção para nós do PSDB, é uma obrigação apresentarmos um projeto alternativo a esse que está aí. Um projeto que resgate a credibilidade do país, um projeto que nos permita crescer de forma sustentável, por um longo período, um projeto que impeça, por exemplo, que conquistas tão sólidas, que vieram inclusive do governo do PSDB, como o controle da inflação, sejam colocadas em risco pelo atual governo. O PSDB está fazendo isso conversando com os brasileiros. Eu, ao longo dos últimos meses, andei por praticamente todos os estados da federação e sempre com uma preocupação de estar aqui em São Paulo. Porque essa proposta que nós vamos apresentar durante o debate eleitoral, ela tem sido construída em debates como esse que faremos hoje aqui em Araçatuba. E em linhas gerais, elas passam pela meritocracia, pelo Estado eficiente que nós queremos contrapor ao Estado perdulário e ao aparelhamento absurdo da máquina pública, alguma das principais marcas do governo do PT. Nós queremos um Brasil respeitado e conectado com o mundo, com as empresas brasileiras participando das cadeias globais de produção para nos contrapormos a esse alinhamento ideológico atrasado que tanto mal vem fazendo ao Brasil. Nós queremos uma gestão com resultados, por exemplo, numa área que considero essencial e onde há uma omissão gravíssima do governo federal, que era de segurança pública. Para se ter uma ideia, os recursos do fundo penitenciário, por exemplo, apenas um pequeno exemplo em relação ao que acontece com segurança pública. Nos 3 anos de governo da presidente Dilma, apenas 10% foram executados. Do conjunto dos investimentos em segurança pública no Brasil, hoje, 87% é feito por estados e municípios. E a União, que é quem mais tem, quem mais arrecada, participa com apenas 13%. O Aloysio conhece muito esse tema, e olha que a União é responsável pelo controle das fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas. Saúde é mais uma questão que tem que ser enfrentada com solidariedade. Quando o PT assumiu o governo, 56% do conjunto dos investimentos em saúde pública vinha do governo central. 11 anos se passaram e hoje apenas 45% vem do governo federal. Quem paga a conta? Os que menos têm. Estados e municípios. Em linhas gerais, nós vamos apresentar um projeto que significará a refundação da federação,
com os municípios e com os estados em condições deles próprios enfrentarem os seus desafios. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, me permita apenas para não monopolizar aqui a palavra, ao lado do senador Aloysio, nosso líder no Senado Federal, o senador mais votado da história do Brasil e, sem dúvida alguma, a voz hoje mais respeitada do Congresso Nacional. Senador, divide a bancada comigo o jornalista Arnon Gomes. E aproveitando que o senhor falou sobre esse trabalho no estado de São Paulo e tendo o senador Aloysio Nunes como mais votado e o representante do partido, senador, gostaria de saber de que forma o senhor tem trabalhado em São Paulo para popularizar o nome de Aécio Neves para as eleições deste ano. Eu tenho acompanhado Aécio Neves e participado das atividades políticas do partido. Eu tenho trabalhado muito no Senado. Minha principal atividade desde que me elegi senador foi defender os interesses de São Paulo no Senado. E tenho feito isso com bastante bons resultados, né? Todo pedido de financiamento, por exemplo, que o governo de São Paulo pede para, seja BNDES, seja algum banco estrangeiro, seja Banco Mundial, Banco Interamericano, tem que passar pelo Senado. O projeto chega lá, o pedido chega lá no dia seguinte está aprovado no Senado. Eu me dedico muito a isso, acompanho tudo que diz respeito ao Estado de São Paulo, recursos que eu procuro destinar das minhas emendas também para São Paulo, todos e para a área da saúde, que eu acho que é a mais importante, né? Uma carência maior hoje de recursos, especialmente dos municípios, é na área da saúde. Então eu tenho me dedicado muito à minha atividade de legislador, trabalho muito na área da segurança, como disse o senador Aécio Neves. Sou membro da Comissão de Reforma do Código Penal, da Comissão de Justiça, tenho apresentado projetos de emenda constitucional para atender alguns problemas graves, como a questão da criminalidade violenta de adolescentes entre 16 e 18 anos. E, enfim, minha atividade hoje é muito... E como líder da bancada, eu tenho que estar lá, né, presente. Agora, a campanha vai começar logo mais, não vai começar, nós estamos ainda em campanha. Quando começar a campanha, eu vou fazer de tudo para eleger o Aécio candidato à presidência. Não pode mais subir, pregar cartaz em poste, né? Isso é proibido ainda bem, bom, né? Impor cidades. Mas tudo que for preciso fazer, eu vou fazer. Aécio, boa tarde. Olá, também ao senador Aloysio. O PSDB, após 2 derrotas nas últimas eleições, em 2010 para presidente e em 2012 para a Prefeitura de São Paulo, uma das principais lideranças aí, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, chegou a pregar a necessidade de mudança no discurso do partido para as próximas eleições, de modo que volte, né, a vencer a disputa do Planalto, mais especificamente, né? Nesse contexto, que tipo de discurso que o PSDB, como partido, pretende pregar, atacar assim, de diferente do que o PT propõe nas eleições deste ano? Não, o que nós temos é que simplesmente falar a verdade. Eu sou mineiro, como você sabe, estou aqui numa região, né, que tem uma presença de mineiros muito grande, mas eu sou, acima de tudo, um brasileiro. Um brasileiro que já tem alguma experiência, né? Já passei pela Câmara como líder do presidente Fernando Henrique, presidi a Câmara dos Deputados num momento importante da Câmara, com um grande conjunto de medidas no campo ético que nós tomamos. Governei meu estado por 8 anos, sempre com uma avaliação muito positiva, e eu percebo, como acho que você percebe, os brasileiros percebem, que o governo do PT nesse momento vem fazendo muito mal ao país. O meu dever, é o dever do Aloysio e de tantos outros companheiros, é mostrar ao Brasil que ou nós iniciamos um novo ciclo, como eu disse aqui, onde ética e eficiência possam caminhar juntas, ou muito daquilo que nós construímos ao longo de muitos anos vai se perder. Portanto, o que me anima hoje nessa caminhada é que cada vez mais, Sérgio, Arnon, eu vejo as melhores cabeças do Brasil, pessoas que não são do PSDB apenas, pessoas desvinculadas de partidos políticos, mas que estão antenadas, estão percebendo o que está acontecendo com o Brasil, querendo ajudar na área da saúde, na área da segurança, na área da educação. Eu não falei de educação aqui e me orgulho muito de ter levado Minas Gerais, que não é nem o mais rico, como vocês sabem, nem o mais homogêneo dos estados da federação, é o que tem o maior número de municípios, a ter hoje a melhor educação básica do Brasil, segundo o MEC, segundo o IDEB, do Ministério da Educação. E ter, por exemplo, o melhor atendimento de saúde da região sudeste. Por quê? Métodos, desempenho. Nós somos o único estado brasileiro
por exemplo, avalia todos os seus servidores, o conjunto total dos servidores, pelo seu desempenho. Existem metas. Alcançadas as metas, eles são remunerados. Porque eu acho, Sérgio, que o servidor tem o direito de receber bem, mas o cidadão que paga imposto tem que receber serviços de qualidade. Então, eu sou um entusiasta da gestão eficiente. Eu acho que a minha geração, a maior contribuição que ela pode dar ao Brasil, e vem dando em outras regiões do Brasil também, é essa da gestão eficiente, da gestão ousada. Por que o setor privado é eficiente e o setor público tem que ser ineficiente? Não tem, não. Se você tiver gente qualificada, se você tiver metas para serem alcançadas e prioridades claras, o setor público pode apresentar resultados extremamente qualificados. Portanto, eu sou contra tudo isso que eu vejo acontecendo no plano central. Essa aliança esdrúxula, 39 ministérios. O Brasil só tem mais ministérios do que o Sri Lanka no mundo. E que o Sri Lanka se cuide, porque se tiver mais uns partidinhos aí para dar mais 5 segundos, 10 segundos para presidente... O senhor pode enxugar? Pela metade. E olha que isso fique gravado aqui em Araçatuba. Nós vamos governar com metade dos ministérios e não vamos governar com conchavo, nós vamos governar com as melhores cabeças do Brasil. Eu não quero fazer um governo para o PSDB. Se eu for o candidato e vencer as eleições, eu quero fazer o melhor governo da história do Brasil, com as melhores inteligências do Brasil. Tem uma perguntinha só aqui para o senador Aloysio também, ele como representante do PSDB de São Paulo, né? Durante esse período, assim, pelo menos até o ano passado ainda, havia cogitações, possibilidades em torno do nome do ex-governador José Serra também poder sair candidato a presidente, né? Como é que chegou a esse consenso, assim, em torno do apoio dessas principais lideranças aqui do estado de São Paulo para a candidatura do senador Aécio Neves? Nós vamos caminhar com muita tranquilidade, nós vamos estar unidos durante a campanha, como tivemos unidos na eleição agora, a última eleição que me elegi senador. Nós vamos nos acomodar todos dentro da mesma barca e remar na mesma direção. Não há dúvida nenhuma. Senadores, os dois falaram sobre o assunto segurança e justamente essa semana o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, fez um ataque endurecido ao governo do PSDB com relação à criminalidade no Estado, à segurança em si. O país... Ou enfurecido? Ou ensandecido. O país vive uma onda de ataques generalizados, ônibus, viaturas, profissionais de imprensa sendo violentados, agredidos durante esses ataques. Vocês, aqui nessa nossa rápida conversa, falaram da falta de investimento do governo federal em segurança. Vem um representante do governo atacando o principal território de disputa, que é o estado de São Paulo, também no aspecto segurança. Como vai ser essa batalha insegura, pelo que se mostra até aí, entre PT e PSDB, principalmente no estado de São Paulo? Eu acho que o pré-candidato do PT, Alexandre Padilha, ao fazer esse ataque ensandecido, ele está querendo aparecer. Só isso. Porque é uma afirmação tão falsa, tão absurda, que o PSDB criou o PCC. Quem entende de cadeia é o PT, não somos nós. Tem um dos seus principais dirigentes da cadeia. Tem um aluno, inclusive, agora que está numa cadeia na Itália. É claro que a segurança pública é um problema grave que afeta São Paulo, como afeta o Brasil inteiro. Mas, se nós considerarmos as estatísticas criminais do Brasil, nós vamos verificar que São Paulo, embora a situação de segurança seja sempre preocupante, sempre objeto de ação, dos cuidados do governador Alckmin e da polícia, é o estado que tem o menor índice de homicídios por 100 mil habitantes. Nós temos 11 homicídios por 100 mil habitantes. É muito, mas é metade da média brasileira, metade de Brasília, capital federal, governada, aliás, por Agnello Queiroz, que é do PT. Não é? A criminalidade é em grande parte alimentada pela droga. E aí a violência atinge não só as grandes cidades, mas a cidade pequena também. Que tem que ser objeto de um tratamento frontal, de prevenção, de cura, de campanhas, de procurar por todas as formas, alternativas de trabalho, de emprego, de lazer para os jovens, e combate, repressão, especialmente ao tráfico de drogas. Ora, isso é responsabilidade do governo federal. O tráfico de drogas e o tráfico de armas.
O governo federal tinha a obrigação de liderar uma cruzada pela segurança pública no nosso país, mobilizando os estados que não estão fazendo o seu dever de casa, os municípios que têm muito a fazer também na área da segurança pública, além do investimento de recursos, que, como disse o senador Aécio, vem faltando, recursos já alocados no orçamento que não são destinados para a segurança, e da ação legislativa. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual foi o projeto de lei enviado pelo governo do PT em matéria de segurança pública nos últimos 11 anos? Nada. É como se o tema não existisse. E nós sabemos que há crimes que precisam ser punidos mais rigorosamente, que a lei de execuções penais dá muita folga para criminosos condenados a pena privativa de liberdade irem para a rua depois de um sexto da pena, que os recursos, a possibilidade de recursos se multiplica ao infinito, gerando a impunidade, e o governo do PT não fez nada em matéria de iniciativa legislativa e não prestigia as iniciativas que existem no Congresso em tramitação. Então, o governo do PT está devendo muito nessa área. O governo de São Paulo, nos limites da ação do governo do Estado, tem se mostrado à altura do desafio. Apenas um comentário em relação às declarações do ex-ministro Padilha. Eu quero dizer que foi para mim uma decepção. Porque Padilha foi indicado sobre a áurea ou o discurso de uma renovação do PT, né, novos quadros, que pressupõe novas formas de fazer política. E ele reproduz as piores, as mais arcaicas, que é a do ataque desmensurado, inconsequente, sem qualquer conexão com a realidade, um ataque frontal e pessoal quase ao atual governador do Estado. Ele utiliza no seu último dia de governo uma cadeia de rádio e televisão para se promover sob o pretexto de uma vacinação que vai ocorrer daqui a um mês e meio praticamente do dia da gravação, algo que chega a ser uma ofensa à inteligência dos brasileiros. Não quero falar dos problemas, das acusações em relação a convênios do seu ministério, mas eu esperava, como brasileiro, que o ministro Padilha pudesse engrandecer o debate, apresentar propostas, por exemplo, para melhorar a questão da própria segurança. Quem sabe ele pudesse ser uma voz ativa para que o governo federal executasse o orçamento do Ministério da Justiça, do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário, por exemplo. Eu tenho um projeto no Congresso que impede o contingenciamento desses recursos, para que os estados possam planejar-se através de recursos aprovados no orçamento, e não utilizando esses recursos, como vem fazendo há 11 anos, para fazer o superávit primário. Foi uma decepção. Eu acho que, infelizmente, para os petistas, eles vão ter que amargar mais 4 anos de um governo sério e honrado do PSDB em São Paulo. Só ainda falando em termos de eleições, a gente hoje tem um cenário que, além do seu nome, tem da presidente Dilma e do governador pernambucano Eduardo Campos como pré-candidatos à presidência da República. O senador Rodolfo também. Exatamente. Existe uma possibilidade de junção, de união desses grupos de oposição, tanto a sua candidatura como a de Eduardo Campos, Marina Silva, numa chapa única, ou esse diálogo não existe? Não, olha, em primeiro lugar, eu acho que é absolutamente legítima e positiva para a política e para o grande debate que nós vamos travar esse ano, a presença de Eduardo, de Marina, de Randolfo e de outros nomes que venham se colocar. Quem buscou ganhar por WO, impedindo, por exemplo, que o partido da Marina se criasse a partir de propostas do Congresso Nacional, quem tentou sufocar a todo preço os aliados do Eduardo Campos para que ele não saísse candidato foi o PT. Obviamente já temendo aquilo que se prenuncia. Forças que estavam no governo, o próprio Eduardo foi ministro de Lula, Marina foi ministra de Lula, que hoje se formam no campo oposicionista. Eu acho que é muito bom que ambos sejam candidatos, que ele possa ser candidato, ou ela, acredito que a candidatura colocada, pelo menos é o que eu ouço, é a candidatura do governador de Pernambuco, que é um homem de bem, e outra se coloca. Vamos fazer um grande debate a favor do país. Nós temos que acabar com essa história que o PT criou de dividir o Brasil, Sérgio e Arnaud, em 2 Brasis, em nós e eles. Os que me apoiam são nós, os que não me apoiam são aqueles os pessimistas, os que querem mal ao Brasil. Não tem nada disso. Olha, talvez até pela minha formação pessoal, mineira, tancrediana, eu não acho que alguém só por estar no outro campo político só tenha defeitos. E também não acho que alguém só por ser meu aliado só tenha virtudes. Então, nós temos que ver as coisas positivas que ocorreram, inclusive no governo do PT, no início,
Quando o Lula, por exemplo, desconheceu o discurso da campanha, adota todos os pilares macroeconômicos do governo do PSDB, esquece, por exemplo, o Fome Zero, que era o seu programa social, incorpora as ações de transferência de renda do governo do Fernando Henrique e cria o Bolsa Família, fez coisas positivas, só que parou nisso. E o Brasil merece muito mais. Esse é o grande debate. Que venha o Eduardo para o debate, que venha a atual presidente da República explicar por que tanto desacerto, explicar por que a Petrobras conseguiu perder 55% do seu valor de mercado no seu governo, e olha que ela que comandava essa área. Por que nós estamos prestes aí a mais um grande apagão? Eu lembro que ela dizia que daria gargalhada se houvesse apagão. Vamos debater os temas reais, o que não foi feito e o que pode ser feito. É para esse debate que eu estou preparado. Senador, para a gente encerrar a entrevista, sabendo dos compromissos que o senhor tem na cidade, eu queria que o senhor falasse para essa disputa enfrentando o presidente Dilma, que vem para uma reeleição, está no exercício do mandato, até que ponto o senhor está preparado para esse enfrentamento e numa possibilidade de derrota, de uma reeleição da presidente enquanto petista, até quando vai o país sob o comando do PT na sua avaliação? Olha, eu vejo claramente, e é um sentimento que eu colho não apenas aqui em São Paulo, mas colho em todo o Brasil, é uma sensação de final de ciclo. A presidente hoje é vítima de uma armadilha que ela própria criou, com uma base extremamente heterogênea, que não tem a uni-la nenhum projeto de país claro, né? O que é a uni-la são a distribuição dos cargos, como jamais, isso sim, jamais antes na história do Brasil havia ocorrido, e o PT, Sérgio, que tem valores, o PT lá atrás, o PT histórico, representava alguma coisa, uma sintonia da classe trabalhadora com o mundo político real. Só que o PT, ao longo do exercício do poder, esqueceu, abdicou, abriu mão de ter um projeto de país transformador que ele se propunha a conduzir para se contentar exclusivamente com um projeto de poder. E as pessoas percebem isso, as coisas estão acontecendo em toda parte. É só perguntar aqui na região, por exemplo, para os produtores de cana, o que aconteceu, por exemplo, com o etanol. Meu Deus, uma alternativa extraordinária que fazia do Brasil exportador. Nós somos importadores de etanol porque a irresponsabilidade do governo na má condução da economia, que levou a Petrobras a ser instrumento de política econômica com controle do preço da gasolina, simplesmente desorganizou todo esse setor. E cito apenas esse setor, poderia citar outro, porque ele tem uma relevância grande nessa região. Olha, nós precisamos recomeçar rapidamente um novo ciclo no Brasil, antes que, como eu disse no início, todas essas nossas conquistas se percam, e quem vai perder é a população brasileira. Tá certo, senadores, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Folha da Região, na TV Araçatuba. Senador Aloísio, que é aqui de São José do Rio Preto, pertinho, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os araçatubenses, população que acompanha o seu trabalho, já que está numa cidade tão próxima, e o senador Aécio Neves, que também deixa sua mensagem à população aí, já que é a primeira vez que o senhor visita Araçatuba. Eu conheço Araçatuba, visito Araçatuba, como você mesmo lembrou, eu sou de Rio Preto, sou modesto produtor rural aqui de Buzolândia, aqui perto, produzo látex, borracha, né? E tem grandes amigos aqui, inclusive o Dilador hoje, que faz aniversário de 60 anos, o nosso querido Dilador Borges. Tenho grandes amigos e acompanho muito a vida da cidade, sempre tive as ordens dos políticos, da sociedade local. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dar um grande abraço a todos vocês. E eu, da mesma forma, quero agradecer a oportunidade que vocês me dão aqui na Folha da Região, a oportunidade da população de Araçatuba e de toda a região de nos ouvir. O que eu peço é que ouçam as nossas propostas, ouçam aquilo que nós pensamos em relação ao Brasil. E, como eu disse, para mim, eu fico aqui muito à vontade, porque essa região tem, como eu disse, uma conexão muito forte com Minas Gerais. E o exemplo maior disso é que o representante de Araçatuba na Assembleia Legislativa é mineiro, que é meu amigo Dilador, como disse aqui o Luiz, aniversaria hoje. Portanto, aqui eu me sinto muito à vontade, e o que me move, Sérgio, Arnaud, é apenas isso, é a vontade real, muito, muito sincera, de mudar o Brasil para os brasileiros. Tá certo, a gente encerra aqui mais uma entrevista, né? Um ano eleitoral, a gente recebe 2 importantes senadores aqui em nossos estúdios e vamos continuar acompanhando todo o processo eleitoral. TV Araçatuba, Folha da Região, a gente agradece mais uma vez e em breve estaremos aí com mais uma entrevista sobre as eleições de 2014. Muito obrigado e até a próxima.